Este será um vídeo para abalar as estruturas emocionais de muitas pessoas, para chamar a tua atenção e despertar a tua espiritualidade. Este vídeo tem como tema Fim dos Tempos e a volta visível de Cristo Jesus. Você está preparado para entender este conteúdo, para entender o que as Escrituras tratam realmente deste assunto da volta visível de Cristo Jesus? Eu sou o pastor Gilvaí de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, meu amigo, eu já te peço, se inscreve aí no nosso canal. Se inscreve aí, nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens que temos neste canal a muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus para alcançarem também as suas libertações. Também deixe o seu like, deixe o seu joinha para que o YouTube entenda que este vídeo tem relevância para as pessoas. Compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder e acione as notificações para receber novos vídeos. Você está realmente preparado para entender o conteúdo sobre a volta visível de Cristo Jesus? Claro que não se pode abordar todo o conteúdo relacionado à volta de Cristo em um vídeo como este, mas iremos abordar com profundidade o que as Escrituras dizem no que diz respeito ao retorno de Cristo a esta terra, a este planeta, e está bem próximo disto acontecer. Se você está preparado, então vamos lá. O texto que nós iremos abordar está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, do versículo 5 ao 12 e versículos 20 ao 28. Assim o Dr. Lucas deixou registrado. À medida que nós irmos comentando os versículos bíblicos, também iremos tecendo as interpretações no que diz respeito ao conteúdo. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os apóstolos estavam com Cristo e eles se admiraram da estrutura ornamental do templo de Jerusalém, o templo reconstruído por Herodes, chamado de Herodes o Grande. E eles chamam a atenção de Cristo sobre aquela estrutura magnífica, e Jesus não ficou admirado com aquilo. Ele diz aos seus discípulos que dias virão em que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Esta profecia vai se cumprir justamente no ano 70, quando o general Tito, o general comandante do exército romano, invade Jerusalém e destrói o templo, não deixando pedra sobre pedra que não fosse derribada, como disse o Senhor. A palavra de Deus, a profecia mencionada por Cristo, não cairá nenhum tio e nenhum jota sem que tudo venha a se cumprir. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Veja que os discípulos, após o comentário de Cristo, eles começam a questionar quando iria acontecer esta profecia ou esta fala de Cristo, esta revelação que o Senhor mencionara no verso anterior. Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também, chegou a hora, não os sigais. Veja que a resposta de Cristo não é uma resposta no singular, mas é uma resposta plural. Ele vai elencar muitos sinais que decretariam o fim dos tempos e o retorno dele próprio a este planeta Terra para pôr fim a uma época que as Escrituras vai chamar
de grande tribulação. Então ele diz que os seus discípulos, os seus apóstolos ou os seus seguidores deveriam ficar muito atentos para não serem enganados. Primeiro, porque muitos viriam em seu nome, e isto já tem acontecido ao longo da história. Se pesquisarmos, abordarmos este conteúdo, que não é o tema deste vídeo, iremos perceber que muitas pessoas já se apresentaram dizendo que são o Filho de Deus, dizendo que é Cristo Jesus que está na terra e que é o Filho de Deus. Inclusive, até aqui no nosso Brasil, isto já aconteceu. É só dar um Google que você vai encontrar estas referências que estamos abordando neste vídeo. Como você está compreendendo este conteúdo? Deixe aí nos comentários. Jesus continuou falando e foi registrado nos evangelhos, como estamos destacando o evangelho de Lucas. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Veja então, meu caro internauta, que Jesus está elencando, como mencionamos, a resposta da pergunta dos apóstolos: que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Então, ele já tinha falado que muitos viriam em seu nome, agora ele diz que quando se ouvisse falar de guerras, de revoluções, não era para ficar assustado, porque era necessário que tudo isto viesse a acontecer, mas não seria o fim. O fim não viria logo após estas ocorrências. Quais ocorrências, pastor Gilvaí? De guerras e revoluções. Você já sabe que nós já tivemos no planeta 2 guerras mundiais e várias outras pequenas guerras, inclusive agora no século 21 já tivemos e estamos tendo algumas guerras. Isto demonstra que a profecia mencionada por Cristo, como já mencionei, não cairá nem um tio e nem um jota sem que tudo isto venha a acontecer. E é para ninguém ficar assustado. Foi o que o mestre falou: não fiquem atemorizados, não fiquem assustados, porque é necessário que tudo isto venha a acontecer. Só que o fim não será imediatamente logo após estes acontecimentos. O mestre da Galileia e do mundo inteiro, consequentemente do universo, continuou elencando a sua resposta. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. É uma complementação do versículo anterior, quando ele menciona guerras e revoluções. Levantar-se-á nação contra nação. Isto já tem acontecido, reino contra reino, país contra país. Isto já tem acontecido e vem ocorrendo. E por que não falarmos até mesmo de revoluções civis dentro das próprias nações? Veja que a profecia mencionada por Cristo, ela vai se cumprindo dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. E nós temos que estar atentos para não sermos apanhados de surpresa mediante a sua volta, mediante o seu retorno. Não temos como prever uma data, mas os sinais que ele deixou vai apontando para bem próximo do seu retorno a este planeta Terra. Cristo Jesus, o Senhor, continuou mencionando a sua resposta. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então veja, meu caro internauta, que o mestre está dizendo que
antes do seu retorno, haveria de ocorrer grandes terremotos. Se você fazer uma pesquisa rápida, você vai perceber que vários terremotos já devastaram várias partes do planeta. Você vai perceber que várias partes do planeta já foram afetadas por terremotos que, consequentemente, causam maremoto ou coisa similar. Também ele disse que haveria de ocorrer epidemias. E por que não podemos colocar aqui também pandemias, como já ocorreram algumas pandemias no planeta? Epidemias vêm ocorrendo dia após dia, época após época, era após era, e devastado e tirado a vida de muitas pessoas. Isto é profético, isto é para o fim dos tempos, sendo que a última pandemia que presenciamos foi agora no século XXI, e você está lembrado aí, você está lembrado da pandemia do coronavírus e o estrago que esta pandemia causou ao planeta. Ele disse também que haveria de ter fome. A fome tem devastado o planeta. A fome tem devastado várias partes do mundo, e por mais recursos financeiros e econômicos que a humanidade venha a ter, não vai se resolver esse problema. Não tem como resolver esse problema. É profético. Muitas pessoas já perderam suas vidas por falta de alimentação, por desnutrição. Isto é bíblico. Haverá fome em vários lugares. Faça uma pesquisa rápida e veja se isto não vem se cumprindo dia após dia. Ele também menciona coisas espantosas. Pode ser que ele está falando de coisas relacionadas ao aspecto social do ser humano. O ser humano vem causando coisas espantosas entre os seus próprios semelhantes, coisas terríveis, coisas tenebrosas. Quando ele fala de coisas espantosas, ele está falando de coisas tenebrosas, de coisas grandiosas que chamam a atenção. Pense, imagine, veja se isto não vem ocorrendo. Como ele também mencionou, grandes sinais do céu. Pode ser que o texto bíblico está tratando do deslocamento de cometas pelo espaço, do deslocamento de meteoros, de meteoritos ou coisas similares que, porventura, podem colocar em risco o planeta Terra. Tem muitas coisas dos céus ocorrendo aí no espaço que não temos condição de ver a olho nu e que passam bem próximo da Terra, e as agências espaciais que estão por dentro deste conteúdo não falam destas coisas, porque se falarem, eles irão causar pânico, e eles não querem causar pânicos na população. Se fizermos uma pesquisa rápida, iremos perceber que existe um asteroide chamado Apophis, que tem a probabilidade, segundo as pesquisas, de atingir o planeta Terra no mês de abril de 2029. A probabilidade é de 3%. Segundo outras pesquisas, dizem que ele vai passar a uma proximidade não muito distante, mas também não tem a probabilidade de atingir o planeta Terra. Contudo, Apophis vai dar uma volta pelo sistema solar ou pela Via Láctea, e se quando ele voltar, ele for atraído pela gravidade da Terra, segundo alguns pesquisadores que estão incluídos dentro do que se chama a teoria da conspiração, no ano de 2036, Apophis vem em cheio no Oceano Pacífico, e aí o estrago será muito grande. Viajando a quase 27 mil km por hora, quase o dobro da velocidade de um míssil balístico hipersônico, Apophis chegará a uma distância de apenas 32 mil quilômetros.
mais perto do que muitos satélites geoestacionários que orbitam o globo terrestre. Isso está previsto para acontecer em abril de 2029, segundo a NASA. Essa gigantesca rocha espacial tem cerca de 340 metros de diâmetro médio, 450 metros de comprimento e a massa aproximada de 41 milhões de toneladas. Segundo os cientistas, com a energia equivalente a 60 mil bombas de Hiroshima, se atingisse a Terra, o asteroide Apophis poderia devastar milhões de quilômetros quadrados e causar milhões de mortes. Veja que isto está dentro de um campo científico, de uma análise científica. É tenebroso o que nós encontramos dentro da própria ciência, que não é divulgado por muitos. Mas veja que a Escritura Sagrada diz que haverá sinais no céu. Você sabia deste conteúdo? Você tinha conhecimento desta situação? Deixe aí nos comentários. A conversa de Cristo Jesus com seus alunos continuou e o mestre por excelência continuou ensinando as suas verdades. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregar-vos-ão às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto também já aconteceu, isto também já ocorreu em várias partes do mundo, principalmente na era chamada Era da Igreja primitiva. Quantos dos apóstolos não foram levados à presença de magistrados por estarem pregando o Evangelho e falando em nome do Senhor? E do decorrer da história, nós iremos perceber dentro da história cristã, dentro da história da igreja e o cristianismo, que muitos cristãos foram levados à presença de magistrados e tiveram que se explicar, e muitos deles perderam suas vidas por estarem pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Veja que Jesus disse que lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e serão levados à presença de reis e governadores por causa do nome do Senhor. É tenebroso o conteúdo. Muitos dos apóstolos e discípulos de Cristo tiveram que continuar firme nas suas convicções para não perderem a salvação e a vida eterna. Tivemos muitos no decorrer da história que não negaram o nome do Senhor. O mestre da Galileia, ele continuou externando o seu ensino e ele vai aprofundar esta questão, saindo desse processo de perseguição para um período já quase que no final dos tempos. Ele vai abordar e vai dizer desta forma: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Ele está falando da destruição que será causada a Israel, a Jerusalém, por exércitos inimigos. Pode ser que isto ocorrerá num período não muito distante da nossa época, e nações que são aliadas de Israel possivelmente venham a se virar contra Israel, venham se virar contra Jerusalém. Veja que ele diz: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. E isto ocorreu no ano 70, quando o exército romano sitiou, cercou e devastou Jerusalém. Mas esta palavra aqui, esta profecia, não é para o ano 70, é para os nossos dias. Possivelmente, algum tempo mais à frente, Jerusalém será cercada, Israel será cercado de exércitos, e o propósito, o objetivo é a devastação do povo judeu, é o antissemitismo em ação.
isto irá ocorrer. Em partes, isto já ocorreu, como mencionamos no ano 70, mas isto ainda irá ocorrer. O versículo posterior vai esclarecer essa devastação que ocorreu no ano 70. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Então veja que o mestre está mencionando algo que ocorreu na década de 70 da era cristã, como já enfocamos neste vídeo. Veja o vídeo todo que você vai encontrar isto que nós estamos falando aqui, partes do cumprimento desta profecia, quando ocorreu a diáspora e muitos judeus tiveram que deixar suas casas, sua terra natal e se embrenharem por este mundão afora por causa da perseguição que ocorreu no ano 70 e a devastação que ocorreu em Jerusalém. A história vai se repetir, contudo, será o fim também destas nações. Veja o que o mestre continuou abordando. Porque estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Então, estes dias de vingança é para o cumprimento daquilo que está escrito dentro da Bíblia Sagrada, dentro das Sagradas Escrituras. Como mencionamos, não cairá um tio e nenhum jota sem que tudo isto venha a se cumprir. O que for escritura, o que for inspirado por Deus, não cairá nenhum tio e nenhum jota. O que for inspirado e colocado com a mão do homem, se foi o homem, entenda, estou falando uma metáfora. Se foi o homem que colocou com a sua mão e não inspirado pelo Espírito de Deus, não tem que se cumprir. Mas se for inspirado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, vai se cumprir à risca. Foi o que o mestre falou, que estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está determinado, tudo aquilo que está escrito. Como você está entendendo este conteúdo? Este conteúdo não é para causar pânico, não é para causar terror, é para promover um despertamento espiritual. Jesus continuou dizendo: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e isto irá contra este povo. Ele está mencionando o povo de Israel e ele está mencionando aqueles dias do ano 70, mas ele também está mencionando algo que ocorrerá num futuro não muito distante. Ai das grávidas, das que amamentarem, das mães que tiverem suas crianças, em ver as suas crianças passando fome, passando necessidade ou coisa similar. Por quê? Porque haverá uma aflição tremenda, uma aflição terrível, uma devastação, uma destruição como nunca se viu desde que o mundo é mundo. Uma aflição que virá, que o homem nunca presenciou desde que o mundo é mundo. É o que dizem os evangelhos. O contexto do evangelho vai falar destas coisas. Jesus falou destas coisas. E é em virtude disto que ele diz: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá uma grande aflição na terra. Ai destas pessoas. O segredo, então, é buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto ele está perto. A profecia mencionada pelo Dr. Lucas continuou acontecendo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações.
e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Veja que é uma profecia, como já mencionamos, dos anos 70, mas também que aponta para o futuro. Em partes, esta profecia já aconteceu, já se cumpriu, e em partes ela ainda vai se cumprir, como estamos abordando neste vídeo. Veja que o Senhor diz que os gentios pisarão Jerusalém por um determinado tempo. Então tem um tempo determinado dentro das Escrituras, chamado de tempo dos gentios. Agora ele vai abordar coisas que ainda não ocorreram, mas que irão ocorrer possivelmente nos dias em que vivemos ou dos dias em que vivemos para frente. Alguma coisa já ocorreu em dias anteriores, bem próximo da atual era em que vivemos, e outras coisas ainda irão acontecer. Veja o que ele continuou ensinando aos seus apóstolos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. O mestre diz: haverá sinais no sol. Veja o calor que nós estamos enfrentando dentro dos nossos dias, dentro da nossa era, dentro do tempo em que nós estamos vivendo. Está ocorrendo ações no nosso sol. As massas solares são liberadas, as chamadas massa coronal. E se essa massa coronal atingir a Terra e o campo magnético da Terra, a magnetosfera, não nos proteger, com certeza haverá muitos danos. O maior registro sobre essa questão da liberação de massa solar, da massa coronal, ocorreu em 1859, é o que se tem registro, chamado também de o evento de Carrington, e foi registrado uma liberação de massa coronal e causou problemas muito graves nos meios de comunicação da época. E se porventura ocorrer uma liberação de massa coronal, como ocorreu em 1859, quando a humanidade não tinha internet, nem era tão dependente da eletricidade como nós somos dependentes da eletricidade atualmente, isso irá causar muitos problemas para a humanidade atual. A tal massa coronal é simplesmente um pedaço do Sol, ou seja, uma nuvem de gás ionizado que é ejetada em altas velocidades. Essa nuvem é bloqueada pelo campo magnético da Terra, chamado a magnetosfera, e na grande maioria dos casos não gera prejuízos. Mas em casos raros, o evento traz consequências terríveis, consequências que vai atingir a humanidade em cheio. Aí as pesquisas dizem, se o evento da liberação de massa coronal for muito intenso, as partículas ionizadas interagem com o campo magnético da Terra, gerando as auroras, mas ao serem conduzidas aos polos magnéticos terrestres, introduzem correntes muito intensas. Em 1859, a humanidade ainda não havia desenvolvido a eletricidade como sua base tecnológica, bem como não havia aparelhos eletrônicos, mas ainda assim as correntes induzidas nos fios de telégrafos queimaram muitos aparelhos. Há inúmeros relatos de telégrafos funcionando sozinhos, linhas se incendiando e baterias curto-circuitando nos escritórios telegráficos. As auroras foram registradas em lugares como Cuba ou América Central, muito longe dos locais usuais como Noruega e Nova Zelândia. E se um evento como esse ocorresse nos tempos atuais, o estrago seria enorme. Imagine aí, pense qual o estrago com a liberação de massa coronal
para a Terra nos dias atuais, quando nós somos dependentes da eletricidade e da internet, o que isto poderia causar? Pense e responda. Jesus disse: haverá sinais no sol. Na verdade, isto já está acontecendo, mas nós temos a proteção do campo magnético, que com certeza foi criado por uma inteligência superior, e convenhamos chamar esta inteligência superior de Deus, o Eterno, que criara o campo magnético para proteger a Terra dos raios solares. Então, o Senhor diz: haverá sinais no sol. Os sinais no sol já estão acontecendo. Haverá sinais na lua. Você sabe que a lua está justamente na distância exata para o controle das marés dos oceanos e mares. A Bíblia está dizendo que haverá também sinais na lua. Haverá sinais nas estrelas. Estes sinais espaciais, eles já estão acontecendo, eles já estão ocorrendo. É só fazer uma pesquisa rápida que você vai ver que o que nós estamos falando aqui já vem se cumprindo à risca. Sobre a terra, Jesus disse: angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. As ondas dos mares, dos oceanos, já têm causado muito medo na população mundial, nos países que já foram devastados por causa deste fenômeno, por causa de ondas gigantes que vieram e destruíram e levou tudo. Isto também já está acontecendo. Então veja, caro internauta, que a profecia bíblica, ela não deixa dúvida do que está ocorrendo e que estamos realmente vivendo o fim dos tempos, que estamos realmente vivendo o fim de uma era. Isto é o que as Escrituras estão nos transmitindo. Jesus continuou falando: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Veja que não está falando de criança desmaiando de terror, não está falando de adolescentes desmaiando de terror, mas ele está falando de homens desmaiando de terror por causa da expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Os poderes dos céus serão abalados. Os poderes dos céus serão abalados, estremecendo terra, o ar e o mar. Isto também já está acontecendo. Fenômenos que não conseguimos explicar, OVNIs, coisas sobrenaturais, coisas que não estão dentro de uma naturalidade, acontecendo a todas as horas, a todos os momentos. Jesus está dando a sequência de sinais que haveriam de ocorrer antes do seu retorno, antes da sua vinda. Então, nós não temos como prever uma data e nem faremos isso, pois pensamos que seria uma irresponsabilidade da nossa parte querer prever data para o retorno de Cristo. Contudo, estes sinais que estamos abordando dentro deste vídeo não deixam dúvida que o retorno do Mestre está logo ali. Ele continuou dizendo: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Veja que ele diz que após todos esses sinais, após estas ocorrências, a humanidade irá presenciar o seu retorno, o qual ele chama o Filho do Homem, que é ele próprio, vindo numa nuvem-nave, numa espaçonave celeste, como o homem nunca viu, com poder e grande glória. A palavra nuvem nesse texto bíblico, com certeza, é nave espacial.
espacial, da mesma maneira que ele foi aos céus em uma nave espacial, é em uma nave espacial que ele irá voltar. Foi-se traduzido como nuvem para não gerar problema. Não sei, não posso efetuar aqui um juízo se voluntário ou involuntariamente por desconhecer ou pelo cronista bíblico não querer causar nenhum tipo de problema por desconhecer esta palavra. Mas com certeza, da mesma maneira que o mestre foi aos céus em uma nave espacial que percorreu todo esse universo relativo e parte do absoluto em apenas 10 dias terrestres, ele também irá retornar para pôr um fim na grande tribulação, com poder e grande glória, deixando a humanidade estarrecida ao ver a nave-mãe na qual o Mestre virá. Ele conclui estas profecias dizendo aos seus alunos: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E aí eu concluo este vídeo dizendo: como estamos vendo estas coisas que foram mencionadas aqui neste vídeo, abordando o texto do Evangelho de Lucas, nós devemos ficar muito alegres, exultar, alegrar e levantar a cabeça, porque está bem próximo do retorno do Mestre e da redenção daqueles que aceitaram o seu sacrifício vicário e acreditam nele como seu único e suficiente Salvador. Como você entendeu este vídeo? Deixe aí nos comentários como você compreendeu esta mensagem. Que eu concluo este vídeo dizendo que o Eterno te abençoe, que Ele guarde a tua família em nome de Jesus. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.